É, tem que ficar dando carinho. Então, vamos lá para a nossa aula. Caderno de atividades. Estão escutando ela batendo o rabo aqui no computador? Sim. Ah, sim. É para chamar minha atenção. Eu tenho uma notícia para vocês que vocês vão. Ou talvez não. Acho que vocês não vão gostar. Acho que é uma notícia ruim. Por quê, pro? Na verdade, são duas notícias, né? Uma boa e uma ruim. Qual vocês Ah, querem? vai a Primeira boa, ruim, né? professora, depois a boa. Primeira ruim. Não, que isso? Primeira ruim. Ruim. É, Nossa, ruim. Porque depois você fica feliz com a boa e esquece a ruim, entendeu? Ah, boa. Então vamos lá. Primeiro a notícia boa. Não era ruim? A ruim? Então vamos lá. Primeira notícia ruim. Nós temos só mais 2 semanas de aula. Depois vocês vão entrar de férias, vão ficar sem me ver. Olha que notícia horrível, triste. Nossa, pro, é muito Ô, triste. professora, é triste porque você já tá em casa, professora. Não tem nada pra fazer. A notícia boa é que daqui 2 semanas a gente tem prova. Ai, Entendi. Eu acho que a professora falou. Eu acho que você inverteu, sabe? como assim? Como assim? Como assim, sim? Como assim inverteu, Duda? Professora, eu acho. Você tá falando que a notícia ruim é que a gente Não, vai a deixar a notícia- professora? Nossa, Não, que quer dizer triste. que a notícia é Nossa. ruim. Professora, então foi 2 notícias ruins, professora, porque prova Por quê? não é notícia boa. Prova não Ah, é Notícia notícia boa, sério? lógico que é. Duas O que que vem notícias depois da ruins. prova? Férias. Olha que Férias. notícia boa. Aí sim. Aí sim, mas professora, durante o ano não tem muita essa regra, não. A gente mexe com o outro. Só no segundo pro terceiro. É, né? Sei. É. Então vamos lá, pessoal. Página 23. Vamos continuar aí as nossas atividades referente à saúde e vacina. Deixa eu perguntar, vocês fizeram a pesquisa sobre as tarjas dos medicamentos? Sim, eu Sim. fiz. E o que que vocês encontraram? A tarja amarela é a tarja genérica, quer dizer que o remédio é genérico. A vermelha quer dizer que ele só pode ser vendido sob prescrição médica, só que também não causa um risco, às vezes, tão sério assim para a saúde. Exato. Mas a tarja preta já é causa um risco bem sério para a saúde, só pode ser usada para doenças bem graves. Exatamente. Então, deixa eu explicar aí um pouquinho sobre essas tarjas, porque às vezes você vai na farmácia e você vê os medicamentos lá na disposição com tarja amarela, com tarja vermelha, e você vai ficar na dúvida. Então, assim, os de tarja amarela, né, que são os medicamentos genéricos, não necessariamente ele vai estar nas gôndolas onde você tem livre acesso. Geralmente, esses que têm tarja amarela, se você for olhar na caixinha, ele tem a tarja amarela e a tarja vermelha junto. Por quê? O medicamento genérico significa o quê? Que ele não tem nome de marca. Ele tem o quê? O nome dele é o princípio ativo, que é o que vai fazer aí o tratamento, que é o que vai atuar aí na infecção ou na inflamação. E a tarja vermelha quer dizer que mesmo ele tendo a tarja amarela, ele sendo um medicamento genérico, você precisa da prescrição do médico para poder comprar o medicamento. Você não pode comprar o medicamento sem a receita médica. Por quê? Antigamente se vendia muito medicamento sem a receita médica. E muitas pessoas acabaram se viciando,
muitas pessoas acabaram morrendo, né? Outras acabaram tendo reações adversas muito sérias, ou acabaram tomando um medicamento que não servia para aquilo que estava para a situação, né? E acabaram agravando ainda a doença que a pessoa estava. Então, a partir dessa problemática, começou um rigor maior na questão aí da prescrição médica. Por exemplo, eu não preciso de uma receita médica para comprar dipirona, que é um analgésico. Eu não preciso de comprar da receita médica para comprar, por exemplo, a Malvona, que embora ele é um extrato, acho que de malvas, né, de planta, que é um produto natural, que é utilizado aí para fazer enxaguatório bucal quando você tem afta. Não preciso de receita médica, por exemplo, para comprar um colírio, né, dependendo do tipo de colírio, para comprar um soro fisiológico, né, esses medicamentos que não representam aí um risco à saúde, eu não preciso da receita médica para comprar, né? Então, ele fica disponível ao alcance do cliente. Porém, se eu precisar, por exemplo, comprar um diclofenaco de sódio, que é um anti-inflamatório, né? Aí eu já preciso da receita médica. Mas existem alguns medicamentos que são genéricos, tem tarja amarela, mas você não precisa da receita para comprar, né? Por exemplo, medicamento aí para dor. Alguns você tem, por exemplo, a dipirona, se você for comprar, ela tem tarja amarela. Por quê? Dipirona é o nome do princípio ativo. Você pode comprar dipirona, por exemplo, com o nome de Anador, de Lisador, né? De aspirina, é a mesma coisa, né? Quer dizer, aspirina é outro, é a AS. Mas o Lisador, o Anador, é um nome comercial, mas o princípio ativo é a dipirona, mesma coisa, tá? A Novalgina também é dipirona. Entenderam a diferença do nome genérico para o nome comercial? Professora, existe algum medicamento que pode deixar a bactéria mais forte? Sim. Por exemplo, quando você... Não é que o medicamento vai deixar a bactéria mais forte. O que acontece, Rian? Quando o médico te receita um antibiótico, você vai lá, compra o antibiótico. Ele fala, você vai tomar esse antibiótico por 10 dias. Você começa a tomar. Quando chega lá pelo 6º dia, você já está se sentindo muito melhor e já não tem mais sintomas da doença. Aí o que você faz? No 7º dia, você já para de tomar o medicamento. E ainda faltavam 3 dias. Quando você para de tomar o medicamento, você promoveu aí o que a gente chama de seleção artificial. Por quê? Você eliminou do seu organismo todas aquelas bactérias que eram sensíveis e você deixou aquelas bactérias que eram mais resistentes, que são aquelas que levam mais tempo para o remédio fazer efeito. E aí o que vai acontecer? Tanto pode ser que seu organismo consiga eliminar essas bactérias, ou ela pode ficar no seu organismo quietinha. E uma hora que você tiver uma queda na sua imunidade, por exemplo, você ficou uma noite inteira sem dormir, no outro dia você não se alimentou direito, né? Aí você pegou um resfriado. Nesse momento, essa bactéria vai aproveitar a oportunidade e vai ter aí você vai começar a ter aí um novo processo infeccioso, né? E aí o que acontece? Se o médico te der de novo aquele mesmo antibiótico, o antibiótico não vai funcionar. Por quê? Porque essa bactéria ela é resistente àquele antibiótico que você não fez o tratamento adequado, tá? Por isso que é importante, se o médico deu lá 10 dias de antibiótico, tem que tomar os 10 dias de antibiótico. Se ele deu 7 dias de antibiótico, tem que tomar 7 dias de antibiótico. Se ele deu 3 dias de antibiótico, tem que tomar 3 dias de antibiótico. Por que essa diferença aí no tempo de tratamento? Porque depende da região onde encontra-se a infecção e depende do tipo de bactéria que você tem no seu organismo.
Existem antibióticos que ele tem ação em 3 dias, ele elimina a infecção. Tem outros, dependendo da região, que você precisa de 7 dias, 5, e outros ainda que você precisa de 10 a 15 dias de tratamento para eliminar a infecção. Entendeu, Rian? Tá. E os de tarja preta? Os de tarja preta geralmente são os psicoativos. Por que a gente chama de psicoativos? Psico vem de psique, né? Vem de mente, do cérebro, né? Então, são medicamentos que vão agir aí no sistema nervoso. Então, esses medicamentos, como eles vão atuar no sistema nervoso e vão causar aí uma reação muito forte, né? Então, eles só podem ser vendidos com a prescrição médica, né? Para esses medicamentos, é necessário o documento da pessoa, o endereço da pessoa, o CRM do médico, CPF do médico, é um rigor extremo. Se o médico deu a receita lá para 2 caixinhas, você tem que comprar na mesma hora as 2 caixinhas. Por quê? Porque a receita fica retida na farmácia. Então, não dá para você falar, eu vou comprar uma caixinha hoje e amanhã, e quando ela acabar eu venho comprar outra. Não, se você comprar uma caixinha, você tem que, o farmacêutico tem que registrar que você só comprou uma caixinha, e para você comprar a segunda caixinha, você tem que voltar no médico e pedir uma nova receita para comprar a outra caixinha, né? Então, se ele receitou 3 caixinhas, você tem que comprar a quantidade que está lá na receita, 3 caixinhas. Porque ele sabe que essas 3 caixinhas, vamos supor que ele falou assim, olha, você vai passar em consulta, você está passando em consulta hoje, e você vai voltar daqui 3 meses. Então, eu vou te receitar 3 caixinhas, cada caixinha você vai tomar, vai levar, cada caixinha tem 30 comprimidos, você vai tomar um comprimido por dia. Então, 3 caixinhas são para 3 meses de tratamento. Então, quando a pessoa voltar no médico, ela tem que estar finalizando a 3ª caixinha, né? Geralmente, esses medicamentos, a pessoa precisa aí de ter um controle, precisa de alguém ajudando a controlar para a pessoa não tomar mais do que um medicamento, né? Geralmente, esses psicoativos são calmantes, são relaxantes, então a pessoa fica meio grogue, né? São medicamentos muitíssimo fortes. Mas tem pessoas que compram esses medicamentos sem receita médica. De que jeito? De maneira ilícita, né? A gente chama aí de mercado negro. A pessoa compra e utiliza como droga. Lembra que a gente falou sobre as drogas, né? Então, a pessoa pode utilizar esse medicamento como droga, né? É uma droga lícita, tem autorização do governo, mas a pessoa está usando de forma ilícita, de forma inadequada, né? Eu tenho um gatinho aqui que está me olhando, jogando o rabo aqui no meu computador, e ela não quer que eu continue falando, ela quer que eu pare para fazer carinho nela. Uma soneca agora. Tudo bem? Entenderam? Entendi. Sim. Ficou com dúvida aí? Não, nenhuma. Nenhuma. Isso mesmo, Rebeca. Pega a sua bike e vai embora. Nada de drogas, né? Exato. Mas eu sei que muitos jovens acabam entrando nessa coisa das drogas por conta de problemas na família, problemas em casa, aí vai buscar consolo com os amigos, aí vem um amigo, fuma aí, né, não vai te fazer nada, você vai ficar relaxado, vai ser bom, e aí começa com um cigarrinho de maconha, aí depois já começa uma pedrinha de crack, aí vai para uma heroína, né? Isso é as que eu conheço, mas eu sei que existem outras drogas muito mais fortes, né? Muito mais fortes ainda do que o êxtase,
e que viciam rapidamente e destrói com o sistema nervoso da pessoa, principalmente com os neurônios. Aí a pessoa acaba ficando totalmente lelé e pode ter aí uma parada cardiorrespiratória. O que você está me ouvindo? Oi? Pode falar. Podemos continuar? Sim. Então vamos lá. No Brasil, foram confirmados 1.127 casos de febre amarela e 328 óbitos no período de 1º de julho de 2017 a 3 de abril de 2018. No mesmo período do ano anterior, foram confirmados 691 casos e 220 óbitos. Sobre o assunto, responda às questões a seguir. A. Considerando que o vírus da febre amarela é transmitido pela picada de mosquitos infectados, por que a vacinação foi recomendada para todos os estados brasileiros, né? Então, porque a circulação do mosquito que transmite o vírus pode ocorrer em todos os estados brasileiros, né? A febre amarela, ela estava restrita à região da Amazônia, do Pará, Rondônia, Acre, né? Os países que ficam no norte, os estados que ficam no norte do país. Porém, acontece que, com as pessoas que vão e que vêm, que vão e que vêm, o que acontece? Acho que deve ter vindo alguns mosquitos aí contaminados na mala de alguém e andou picando os macaquinhos daqui e aí acabou se espalhando aí para todo lado. E como medida de segurança, né, os parques foram fechados durante um determinado período para as pessoas não se contaminarem. Foi solicitado que as pessoas tomassem a vacina, né? E aí nós tomamos aí a vacina fracionada, né? O que significa fracionada? Você vai tomar a vacina, só que uma dose menor do que geralmente é recomendado. Quando você toma a vacina integral, né, a quantidade normal, você fica aí protegido o resto da vida. Com essa fracionada que a gente tomou, porque foi uma medida emergencial, nós ficamos protegidos aí por 8 anos. Então, daqui 8 anos, a gente vai ter que tomar novamente a vacina, né? Então, mas durante 8 anos, eles vão ter tempo aí para produzir uma quantidade suficiente para aplicar a vacina integral aí em todo mundo. Ai, que gostoso, um carinho na barriga de cachinhos. Desculpa, gente, mas eu tenho que fazer aqui, que a bichinha tá reclamando aqui. Então, né, vamos lá para a questão B. Todo mundo está entendendo, né? Ou tem alguém que está com dúvida aí na questão aí das vacinas? Então, tá. Verifique a situação da febre amarela em sua região. Houve muitos casos registrados da doença? Bom, eu acredito que, da maneira como a gente está ficando preso dentro de casa, eu acredito que não deve ter muitos casos registrados, né? E a gente não vai ter como fazer essa pesquisa, mesmo online, fica difícil você conseguir aí dados da vigilância sanitária e da vigilância em saúde para você saber, né? Então, essa pergunta vocês não precisam responder, eu só quero que vocês passem um traço e escrevam assim, não respondida devido à Covid-19, ok? Porque a gente não vai ter como adquirir aí a informação. Vou ver se eu consigo pesquisar, ver se eu consigo ver de maneira geral em São Paulo como que está a situação aí de febre amarela, mas eu acho que não deve ter tido muitos casos por conta da gente ficar em casa e não estar visitando os parques, né? Um farmacêutico estava organizando a geladeira do posto de saúde e encontrou 3 frascos sem identificação. Após uma minuciosa análise do conteúdo, descobriu quais os componentes de cada frasco, que ele numerou como 1, 2 e 3.
As análises indicaram os seguintes resultados: 1, vírus atenuado, 2, anticorpos e 3, fragmentos de um tipo de bactéria. É claro que provavelmente ele não fez essa identificação só de olhar para o frasquinho, né? Porque ele vê lá um frasquinho com uma solução incolor que parece água, como é que ele vai fazer para identificar? Ele precisa olhar no microscópio, tem que fazer testes químicos aí para descobrir o que que é. Considerando o conteúdo de cada frasco, indique qual poderia ser utilizado em cada um dos casos a seguir. Então, soro antiofídico para mordidas de serpentes, né? Então, eu teria que usar o frasco número 2, que já tem aí os anticorpos. Vacina contra a gripe, né? Então, frasco número 1, né? Para prevenir, para a gente não desenvolver aí a doença, para a gente não ter gripe. E, por último, né? Vacina contra uma doença causada por bactéria. Então, frasco 3. Na verdade, tanto o frasco 1 quanto o frasco 3, você utiliza como prevenção, e por isso é vacina, tá? Frasco 1 e frasco 3. O 2, que já é o anticorpo, esse é tratamento, então é soro. Então, vacina, prevenção, soro, tratamento, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre soro e vacina? Não. Ok. Página 24. Ah, esse daqui eu pedi para vocês fazerem, não foi? Conseguiram fazer? Esse é bem fácil, né? Então, vamos lá. Imunidade é a capacidade do corpo de resistir às doenças e infecções combatendo seus agentes causadores. O corpo humano tem diferentes formas de se defender contra agentes invasores. Analise as alternativas a seguir e escreva ao lado qual a primeira barreira de proteção do corpo que o invasor vai encontrar pela frente e como ela funciona. Então, nós dizemos que o nosso corpo, ele possui aí algumas barreiras de proteção, né? Além dos nossos, do nosso sistema imunológico, tá? Então, a primeira barreira que as bactérias, os fungos, né, que os micro-organismos encontram é a pele, tá? Então, a pele funciona como uma barreira, né? Os micro-organismos não conseguem penetrar pela pele. Existem também alguns parasitas que também não conseguem entrar pela pele. Então, eles precisam de um vetor e para perfurar a pele para conseguir entrar no nosso organismo, tá? No caso, por exemplo, do ancilóstomo, do odenalis e o Decatur americanus e o Schistosoma mansoni, eles conseguem penetrar, atravessar a nossa pele, lembra que eu falei? Pela palma da mão ou pela sola dos pés, eles conseguem entrar na pele por conta dos microporos que nós temos, e eles conseguem chegar à circulação sanguínea e causar uma doença, né? Mas, por exemplo, uma bactéria, um vírus que cair aqui no braço, ele morre, porque ele não vai ter como entrar e causar uma doença. Quando você corta, né, você se corta com uma faca. Barreira, né, células de defesa, ou seja, a gente tem os leucócitos, né? Nós temos também alguns tipos de leucócitos que a gente chama de macrófitos. Não é macrófitos. Esqueci. Que vão ficar aqui, ó, nos tecidos e vão ajudar aqui no processo de cicatrização de defesa, tá? Quando começa aqui no corte aparecer aquela pus amarelo, significa o quê? Que você tá com uma infecção bacteriana. E aí você precisa ir ao médico e tomar um antibiótico para conseguir eliminar essa bactéria. Se você não for
a infecção vai ficar pior, pode causar necrose aqui da pele, ou seja, vai apodrecer aqui a pele, e essa bactéria, ela pode entrar na circulação sanguínea, se alojar em outros órgãos e causar o que a gente chama de sepse, e a pessoa pode morrer, tá? Eu não falei as justificativas, né? Então, aqui a pele atua como barreira que evita a entrada de substâncias estranhas e micro-organismos, né? As células de defesa produzem anticorpos ou englobam micro-organismos invasores. Então, gente, quando você for cumprimentar uma pessoa, lava a mãozinha, tá bom? É higiênico. Professora, sobre essa coisa do machucado, uma vez eu ralei meu joelho. Nossa, professora, encheu de tanto pus, mas tanto pus que ele ficou amarelo, professora, que até eu tinha nojo, professora. Então, o que Eu teve que acontece? fazer um curativo. Aí eu fui no médico, ele receitou eu esqueci o nome agora do negócio, um remédio. Não passou, professora, mas pelo amor de Deus, professora, ficou nojento. Então, Até por que aconteceu de você ficar com o joelho infeccionado? Porque quando você caiu, provavelmente você caiu no chão. E o chão é professora, no meio da rua ainda por cima. Então, é um local que é cheio de bactérias, cheio. Então, o que você tinha que ter feito? Chego em casa e lavado o machucado com água e sabão, bastante água e sabão. Mas geralmente Professora, isso porque a gente sente dor, né? Mas é o que professora, já fazer. Sim. professora, já aconteceu uma história parecida comigo, só que talvez seja um pouquinho pior que a Duda. Já que eu tava andando de bicicleta com alguns amigos, aí por algum motivo acho que eu tenho uma maldição toda vez que eu ando de bike, eu vou cair a qualquer hora. Qualquer hora. Qualquer hora. Aí quando eu caí, né, eu pensava que fosse só um machucadinho normal, né, sem sangue, só um arranhão. Mas não, foi um buraco no joelho. Pois é. Meu Sangrando Deus. muito. Tava sangrando muito. Ai, Aí um amigo tava perto de casa ainda, porque a gente tinha voltado para beber água. Sim. Aí quando a gente foi sair de novo, não tinha dado 1 quilômetro, mas quando eu caí, eu machuquei, sangrei, chorei um pouco. um pouquinho. Aí eu voltei para casa. Aí esse amigo tinha alguns curativos, negócio para machucado. Aí eu usei isso, eu lavei o machucado. E depois disso coloquei tudo. Coloquei tudo para tentar estocar o sangramento. Sim. Isso Que mesmo, essa bom. história mesmo. Mas não infeccionou. Infeccionou? Não. Então, por quê? Porque você cuidou, Graças a Deus. você lavou, limpou. Por isso que não infeccionou. Mas se você não tivesse feito isso, teria infeccionado igual aconteceu com a Maria Eduarda. Então, vamos lá. Coçar os olhos com o dedo sujo. E isso vocês fazem muito, né? Nós fazemos. Por quê? Às vezes você tá lá, a gente tá aqui mexendo no computador, aí você fala, minha mão tá limpa. Não, ela não tá. Lembra do experimento do glitter? Né? Você já sabe que tá cheio de bactéria. Aí você pega, dá aquela coçadinha no olho, você esfrega o olho com a mão suja, né? E aí você vai ter uma barreira aqui, que são as lágrimas. Você tem os cílios e tem as lágrimas, que vai eliminar essas bactérias que possam estar aqui na mão. Mas, às vezes, você esfrega a mão e você acaba, mesmo assim, tendo uma infecção ocular, chamada de conjuntivite ou terçol, né? Que é uma infecção que ocorre aí no olho, né? O terçol, ele ocorre geralmente na pálpebra. Então, a lágrima, ela contém substâncias que destroem grande parte das bactérias, né? Então, se for coçar o olho, pensa 2 vezes e não põe a mão no olho. Vai lá no banheiro, se estiver na rua, tenta achar um lugar para lavar o olho. Se tiver com garrafinha de água, usa a garrafinha de água e joga água no olho, né? Mas é a melhor coisa. Professora, por isso que eu quase nunca tenho terçol, professora, porque eu choro tanto, mais tanto, que não dá para ter terçol. Então, limpar o ambiente empoeirado, né? Então, barreira, tosse ou espirro, né? Quando você tosse ou você espirra,
você vai expelir as substâncias ou micro-organismos das vias aéreas. Então, quando você está limpando, você sente aquele cheiro, né? Vem aquele pozinho e fala, meu Deus, que poeira, né? E aí, dali a pouquinho, você espirra, né? Axim! Quando você faz o axim, você está eliminando isso daqui, ó, as substâncias, as poeirinhas, os micro-organismos. Mas, às vezes, você não elimina tudo, né? Aí fica uma parte, fica retido no muco, né, do nariz. E aí, quando você vai limpar o nariz, assoar o nariz, essa bactéria que ficou retida ali, ela é eliminada, tá? O muco, ele vai... nós temos também os pelinhos do nariz, que também funcionam como uma barreira, né, de proteção. Então, ele vai impedir que boa parte daquela poeira, dos pelinhos que, né, que estão levantando aí da limpeza que você está fazendo, que ele entre no seu corpo, ok? Bom, eu vou parar por aqui o compartilhamento para gravar.